Após divórcio humilhante, ela embarca em voo e descobre segredo aterrador do ex-marido. O dia tinha amanhecido nublado, refletindo o turbilhão de emoções de Clarissa. Com a mala na mão e o coração remendado, ela se despedia do seu antigo eu. Glória do que fora, agora reduzida a um punhado de lembranças amargas. O divórcio fora um verdadeiro espetáculo de traição e escândalo, exposto a olhos curiosos. Não restara nada, a não ser a humilhação no peito, mas a vida continuava, e ali estava ela, pronta para embarcar no voo que a tiraria daquele pesadelo. Assim que as portas do avião se fecharam, Clarissa respirou fundo. O avião era seu santuário, um lugar onde poderia voar para longe de sua dor. Mas ao percorrer os corredores, um olhar chamou sua atenção. Um menino, sozinho, com os olhos grandes e tristes, observava o movimento à sua volta. Ninguém prestava atenção nele, e uma inquietação cresceu dentro dela. Algo naquele garotinho parecia carregar um mundo de segredos. Ela se aproximou timidamente. "Oi, meu nome é Clarissa", disse, com um sorriso encorajador. O menino não respondeu, apenas a olhou. Havia um silêncio pesado no ar. "Você está viajando sozinho?" Ele balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina. Clarissa sentia que havia algo mais. Uma força inexplicável a puxava para ele. Depois de um tempo em que trocavam olhares, o menino finalmente quebrou o silêncio. "Eu sou Lucas, mas não posso falar." As palavras eram como um sussurro, dolorido e enigmático. A curiosidade de Clarissa disparou. Por que ele estava sozinho? O que o fizera optar por não falar? Ela se lembrou de como a traição de seu ex-marido a deixara tão desconectada, tão estranha em sua própria vida. Poderia Lucas ser um espelho de sua dor? Decidida a entender, começou a conversar com ele, mesmo que fosse mais um monólogo do que uma conversa de fato. Logo, descobriram que ele estava a caminho de um abrigo, tendo perdido sua mãe em circunstâncias trágicas. Aquela revelação bateu forte. A conexão entre eles se estreitava como um laço invisível, enquanto ele revelava aos poucos fragmentos de sua história. Foi nesse momento que o Dr. Marcelo, o médico do abrigo, entrou na conversa. Ele parecia tão determinado a proteger Lucas quanto Clarissa. O olhar dele carregava a responsabilidade de muitos segredos. "Às vezes é mais fácil ficar em silêncio", disse ele, olhando para Lucas. O menino assentiu, o semblante pesado. A atmosfera era densa, como se as nuvens externas tivessem descido ao interior do avião. Mas, quando os segredos começaram a emergir, Clarissa sentiu um frio na espinha. O pai biológico de Lucas aparecia como uma sombra ameaçadora. No evoluir da conversa, os desafios se tornaram mais perceptíveis. Todos os olhares airosos que dedicavam a Lucas repleto de esperança pareciam agora corroídos pelo medo. O que estaria à espreita por trás daquela máscara de silêncio e bravura? O destino de Lucas e Clarissa se entrelaçava ali, nas nuvens, e ambos ansiavam por amor, esperança, uma nova chance. Mas a vida nunca é simples, e os segredos que o cercavam eram como tempestades ocultas, prontos para desabar. Ei, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clarissa sentia o peso dos segredos no ar. A conversa fluía lentamente e a atmosfera densa prendia sua respiração. A mente de Lucas parecia um labirinto escuro e ela não conseguia evitar de se perguntar o que mais o menino escondia. O olhar do Dr. Marcelo se fixou no garoto. Algo inefável passava entre eles. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o avião tremeu. Um sinal de turbulência. Clarissa sentiu um frio na barriga. Lucas segurou seu braço, os olhos arregalados. Aeroportos não são seguros, ele murmurou, as palavras quase sendo tragadas pelo barulho dos motores. O médico rapidamente se agachou ao lado dele. Lucas, estamos seguros, tudo vai ficar bem. Mas havia uma gravidade naquele momento, um pressentimento que pairava no ar como uma sombra. As luzes do avião começaram a piscar e Clarissa sentiu o medo crescer dentro de si. O piloto pediu calma, mas o tom em sua voz soava tenso. Ela olhou para Lucas e ele fez uma coisa inesperada. Puxou um pequeno pedaço de papel do bolso. Eu preciso te mostrar isso, agora. Com mãos trêmulas, ele entregou o papel a Clarissa. Era uma foto desbotada. Um homem de cabelos escuros e uma expressão severa, acompanhado de uma mulher que parecia extremamente familiar. O que era aquilo? Clarissa olhou mais de perto e sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. A mulher da foto era ela, com o mesmo olhar perdido que carregava agora. Quem é esse homem, Lucas? Perguntou, horrorizada. É o meu pai. Ele está procurando por mim, respondeu ele, a voz calma, mas seu olhar refletia puro desespero. O impacto das palavras de Lucas a atingiu como um soco no estômago. O homem na foto era o que ela nunca quis se lembrar. O rosto que estava ligado às traições de seu ex-marido, pegando aos poucos o que restava de sua vida. Como ele poderia ser o pai de Lucas? Ela sentiu a pressão na cabeça. A conexão começava a fazer sentido. Mas o que isso significava? O avião balançou mais uma vez e a tensão aumentou. O Dr. Marcelo parecia ter percebido algo naquele instante. Ele fixou as emoções nos olhos de Clarissa e Lucas. Você não pode se deixar levar pelo pânico. Clarissa, você precisa saber. O pai dele não é quem você pensa. Como você sabe disso? Clarissa disparou. A voz praticamente um grito em meio ao caos que se formava ao redor. O médico hesitou, sua expressão se fechando como uma porta. Eu trabalhei para ele e descobri muitas coisas, sussurrou, parecendo desmoronar sob o peso de suas próprias palavras. Clarissa ficou paralisada. O que mais havia escondido? A fúria do divórcio parecia pequena diante dessa revelação. A conexão entre eles não era só um acaso, era um emaranhado de segredos, fraquezas e uma verdade assombrosa que ameaçava desmoronar tudo o que conheciam. De repente, um ecoou pelo avião, as luzes se apagaram completamente e um grito coletivo tomou conta da cabine. Clarissa não sabia se chorava, se gritava ou simplesmente se entregava ao desespero. Ela virou-se para Lucas, que agora estava paralisado, seu pequeno corpo tremendo. O que está acontecendo? Ela perguntou, mas sua própria voz parecia distante. Nesse momento, o verdadeiro terror despontou. Um dos passageiros, um homem em pé, havia puxado uma arma. Ele parecia tão perdido quanto tudo ao seu redor, os olhos vazios passando de um rosto para o outro. E foi nesse instante que as redes sociais sumiram. O mundo pareceu congelar.
Clarissa e Lucas estavam prestes a se ver em um embate real com o que temiam. E a verdade estava a ponto de ser revelada. O que mais Lucas esconderia. E o que Clarissa estava prestes a descobrir sobre sua própria história. A única certeza naquele momento era a incerteza. E com o caos instalando-se ao redor, tudo o que restava era a pura sobrevivência. Clarissa e Lucas, em um momento de horror, se viraram para o homem que havia puxado a arma. O barulho estrondos da turbina do avião era abafado pelo grito de desespero que irrompeu da boca de um dos passageiros. O homem, com os olhos perdidos, parecia mais um fantasma do que uma pessoa. O suor escorria pela sua testa, enquanto ele olhava ao redor, buscando resposta em um mundo que parecia desmoronar. "Fiquem calmos!" ele gritou, segurando a arma com ambas as mãos, tremendo. "Ninguém vai se machucar. Só quero saber a verdade." A tensão na cabine era palpável. Cada passageiro paralisado em seu assento, como se o ar tivesse sido sugado para fora da cabine. Clarissa sentiu o coração disparar. Seu corpo revestido de adrenalina. Olhou para Lucas e viu o medo nos olhos dele, um espelho da sua própria tormenta interna. "Como assim? A verdade?" murmurou, mais para si mesma do que para o homem. Mas antes que pudesse entender, ele olhou diretamente para ela, como se tivesse lido seus pensamentos. "Você sabe quem sou eu, não sabe? Você sabe. Eu só quero entender onde você está na história. O que você escondeu de mim?" Clarissa sentiu como se um gelo tivesse tomado conta de suas veias. O que quer que aquele homem soubesse sobre ela, a possibilidade de que ele estivesse se referindo a seu ex-marido a deixou apavorada. Eu não sei do que você está falando." Sua voz vacilou, o nervosismo subindo como uma onda. Lucas apertou o braço dela, quase desmaiando de medo. "Clarissa, não!" Ele sussurrou, uma mistura angustiante de cautela e desespero. O homem parecia confuso, como se as peças do quebra-cabeça tivessem se desfeito em sua mente. "Não minta, Clarissa. Se você só dissesse a verdade, não precisaríamos estar aqui." Ele fez uma pausa, e os olhos de todos os passageiros se fixaram no confronto que se desenrolava entre eles. "Eu não quero ferir ninguém, mas tenho que encontrar meu filho." O choque percorreu a cabine como eletricidade. "O que você disse?" Clarissa gaguejou, a verdade como um soco em seu estômago. "Seu filho? Sim, ele estava com você antes do acidente." "O que você fez com ele?" A voz do homem agora tinha uma ferocidade desesperada. Clarissa sentiu que a verdade estava escorregando por entre seus dedos. Não havia só um homem com uma arma. Havia um pai em busca de seu filho. E agora havia o peso de suas ações. O Dr. Marcelo se levantou lentamente, tentando acalmar a situação. "Ele não sabe o que diz. Não há por que atacá-la assim." A voz dele era forte, mas havia um tinge de trepidação. "Precisamos descer com isso. As pessoas são inocentes aqui." "Íncone!" o homem gritou. "Não sou ingênuo. Eu já sei tudo. Sei que Clarissa não é só a ex-esposa dele. Ela também teve um papel nisso tudo." A observação pendia no ar como uma tempestade iminente. A cabine se encheu de murmúrios, olhares de incredulidade. Clarissa estava paralisada. O que ele estava insinuando? Qual era a conexão entre ela e aquele homem? Sustentando a pressão, seu próprio passado veio borbulhando à tona, lembranças doloridas e confusas que ameaçavam engoli-la. As portas da verdade estavam se abrindo, e o que quer que estivesse atrás delas era aterrador. Lucas, com os olhos arregalados, olhou para ela, procurando proteção,
Mãe, o que você fez? Suas palavras soavam como um eco de sua alma. Clarissa desejou poder se esconder, mas sabia que não havia como escapar da realidade. O homem frente a ela era a chave que poderia abrir todas as portas do seu passado. Ele é seu pai? É isso? Clarissa perguntou, sentindo que a crise estava explodindo dentro dela. O que fazia aquele homem tão decisivo? O que ela havia escondido não era apenas um fardo pessoal, mas um emaranhado de vidas interligadas. Enquanto a turbulência aumentava, o palco estava montado para uma revelação que poderia mudar tudo. O que aconteceria se o homem tinha razão? O que tudo isso significava? O medo e a confusão se entrelaçaram em Clarissa, e sua vida inteira estava desmoronando antes de seus olhos. A verdade que desejava ignorar estava prestes a vir à tona, e a incerteza era tudo o que restava. Clarissa estava... A tensão no ar era tão pesada que parecia o próprio peso da verdade prestes a desabar. Seu filho? A incredulidade nas palavras de Clarissa a fez sentir um nó na garganta. O que aquele homem estava insinuando? Como ele poderia possivelmente estar conectado à sua vida? Lucas olhava para ela, os olhos cheios de desespero e confusão. Mãe, o que você fez? A pergunta dele cortou o silêncio como uma faca. Clarissa queria confortá-lo, explicar que nada estava como parecia. Mas todas as palavras fugiram dela. O homem com a arma a encarava intensamente, a expressão transtornada. Ele não era apenas um desconhecido, era alguém que parecia carregar um peso imenso. Você sabe quem eu sou? Fale! Seus gritos eram um misto de cólera e desespero. Você sabia que ele estava aqui, não sabia? Eu não sei do que você está falando. Clarissa se viu gritando de volta, a adrenalina pulsando como um trovão em seu corpo. Mas no instante, a voz de um passageiro lá atrás se levantou. Por favor, todos calmos. Mas era tarde demais. A tensão já havia atingido o ápice. Era então que o avião tremeu, não só por causa da turbulência. Um estrondo ecoou, ressoando como um ultimato. Um estalo seco veio de trás, e Clarissa se virou. Um homem, um dos passageiros, estava sendo empurrado para a frente, com uma expressão tão assustada quanto a de todos ali. Ele parecia pálido, quase em choque. Acalmem-se, não estou aqui para machucar ninguém. Mas a voz dele mal era ouvida no caos crescente. Então, ao ouvir o barulho do sequestro, um outro passageiro, uma mulher de cabelo longo e solto, gritou. Ele é meu irmão! O ar pareceu congelar. Todos olharam para ela e a revelação cortou a atmosfera como uma faca. Ela é sua irmã? Clarissa não conseguiu evitar soltar, a mente girando. O homem da arma se virou, ainda com a expressão de um animal encurralado. Ele hesitou, olhando de um para outro. Luciana, você está aqui também? Clarissa estava confusa. O que era essa nova conexão de sangue? A mulher, agora em lágrimas, continuou. Eu pensei que ele estava desaparecido. Ele nunca disse que você estava... Mas você sabia! Você sempre soube! A conversa intensa gerou um choque profundo nas palavras. A tensão se acumulou. O homem começou a tremer, sua expressão mudando. Nós temos que nos unir. Ele deve saber a verdade, tudo. É sobre o que ele fez. Lucas estava olhando de um para o outro, o medo estampado em seu pequeno rosto. Quem são vocês? Ele não entendia a complexidade da situação, mas a intensidade do momento era palpável. Clarissa sentiu a gravidade das revelações. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Sua voz soou pequena e distante em meio à crescente tempestade emocional.
O avião parecia um microcosmos da vida real, cheia de segredos e dramas não resolvidos. E agora, a verdade estava vindo à tona de uma forma avassaladora. Clarissa, você não percebe, você não entendeu. Ele respirava pesado, tentando se recompor. É sobre o que nosso pai fez, nossa infância. Tudo isso está conectado. Você teve esse poder e não fez nada. As palavras dele ecoaram, e Clarissa sentiu a terra desaparecer sob seus pés. Esperem! O que isso significa? A voz dela engasgava. A revelação a alcançou pesadamente. O seu ex-marido, todas as traições e mentiras. Ela nunca quis olhar para o passado, mas agora tudo estava voltando e a fumaça da dor não se dissipava. Então, a mulher gritou again, seu tom elevando-se e atravessando a densa atmosfera. Ele precisa saber quem realmente é, ou todos nós morreremos aqui. O avião balançou ainda mais, e a cabine pareceu tremer sob a intensidade das emoções à solta. Rafael, o homem da arma, estava prestes a perder o controle. O caos estava prestes a se instalar de forma irremediável. Clarissa olhou para Lucas e então para o homem. A conexão estava se intensificando, suas histórias entrelaçadas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. A verdade é mais assustadora do que qualquer mentira, ele sussurrou, e nesse instante, Clarissa percebeu que a tempestade estava só começando. O que quer que a verdade fosse, estava prestes a explodir. O avião estava prestes a descer, mas as emoções subiam. A pergunta que ressoava em sua mente era clara. Até onde todos os segredos os levariam antes que tudo desmoronasse de vez? Clarissa estava paralisada, a mente turva, enquanto as palavras do homem ecoavam na cabine. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficava densa, como se cada passageiro contivesse a respiração. Você sabia que ele estava aqui, não sabia? O homem repetiu, seus olhos fervendo com uma mistura de dor e desejo de resposta. O teso das suas palavras parecia carregado com promessas de verdades sombrias. Não, eu não sei de nada, Clarissa balbuciou, seu coração martelando. Ela olhou para Lucas, que estava a seu lado, o medo estampado em seu rosto. Ele parecia perdido, sem saber em quem confiar. Trazia consigo esses rapazes com quem nunca ignorou a conexão entre eles. Está tudo bem, meu amor. Ela tentou confortá-lo, mas sua voz era apenas um sussurro. O homem com a arma começou a balançar, sua mão trêmula fazendo a arma oscilar. E Clarissa percebia a tensão crescendo como uma represa prestes a estourar. Os passageiros começaram a murmurar entre si, expressões de choque e confusão se espalhando pela cabine. A mulher que se apresentou como Luciana, irmã do homem, começou a chorar. Ele não é um monstro. Você precisa entender. A voz dela parecia um desespero frágil, quebrando por trás da fachada de coragem que tentava manter. A situação se tornava cada vez mais insustentável. Calma, todo mundo, calma! O doutor. Marcelo tentava intervir. Seu rosto era uma máscara de determinação. Mas ele sabia que a verdade tinha o poder de destruir muito mais do que uma arma poderia fazer. Eu só quero saber onde meu filho está! O homem gritou, sua voz ecoando no pequeno espaço do avião. Clarissa sentiu que precisava fazer algo, mas o medo a paralisava. O olhar do homem se fixou nela com ferocidade. Um olhar que a transpassava. Você é a razão dele estar em perigo. Você sabia que isso aconteceria? Ele gritava com uma intensidade que parecia arrastar todos para um novo abismo. Lucas olhava para sua mãe, buscando uma resposta,
e Clarissa se sentiu sufocar. A verdade que tentava evitar estava à vista. Mas o que era? No que você está pensando? Eu não fiz nada. Ela tentou se defender, mas suas palavras soarão vazias. O homem parecia desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, tornava-se mais perigoso. O que quer que estivesse em jogo era maior do que ela poderia imaginar. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Um estalo ecoou pelo avião. Um barulho ensurdecedor. Um tremor violento sacudiu a aeronave. O avião começou a descer abruptamente. As luzes falharam, mudando a cabine para um cenário de horror. Clarissa segurou Lucas com força, sua respiração em pânico. Não! O homem gritou, a arma escorregando de sua mão, atingindo o chão com um estrondo. A turbulência se intensificou. Clarissa olhou em volta, seus instintos de sobrevivência gritando. A aviação não era segura e o que estava prestes a acontecer era tudo menos belo. Subitamente, a porta dos fundos do avião se abriu, um clarão ofuscante entrando em um flash que iluminou a cabine. E foi nesse momento que Clarissa o viu. Um homem mascarado, seu olhar fixo nela, sua presença carregando uma aura de ameaça. Ele se lançou para dentro do avião, sua máscara borrando seu rosto em uma expressão terrível. "Clarissa!" ele gritou, e a voz dele a paralisou. A única coisa que ela reconheceu naqueles olhos era a dor. "Esta é sua culpa!" Nesse instante, o mundo parecia desmoronar. Lucas gritou e Clarissa estava em pânico. O caos estava prestes a engolir a todos. Com o coração disparado, tudo ficou nublado. A ideia de que esse homem poderia ser outro pedágio do seu passado a desorientou. O que mais havia escondido? O que tudo isso significava? "O que você quer?" ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. E então, a verdade mais inesperada de todas veio à tona. Você é o motivo pelo qual tudo isso está acontecendo. O avião mergulhava e Clarissa sabia que as respostas que buscava estavam prestes a revelá-las em um caos devastador. Os segredos que a rodeavam eram mais profundos do que ela poderia suportar, e a única coisa que restava era pura sobrevivência. O que mais havia para descobrir nesta tempestade de mentiras? Clarissa estava paralisada, a mente turva enquanto as palavras do homem ecoavam na cabine. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficava densa, como se cada passageiro contivesse a respiração. "Você sabia que ele estava aqui, não sabia?" O homem repetiu, seus olhos fervendo com uma mistura de dor e desejo de resposta. O peso das suas palavras parecia carregado com promessas de verdades sombrias. "Não, eu não sei de nada." Clarissa balbuciou, seu coração martelando. Ela olhou para Lucas, que estava a seu lado, o medo estampado em seu rosto. Ele parecia perdido, sem saber em quem confiar, e isso a fazia querer gritar. Era insuportável. "Calma, todo mundo!" O médico, Dr. Marcelo, tentou intervir, sua voz tensa cortando a atmosfera carregada. Mas à medida que a turbulência aumentava, o homem com a arma parecia pouco a pouco perder o controle. Clarissa sentia que cada segundo que passava era uma eternidade e que o confronto estava a ponto de explodir a qualquer momento. O homem avançou na direção dela, a arma apontada. "O que você escondeu, Clarissa? O que aconteceu com o meu filho?" Um eco de dor que ressoava nas palavras dele. Eu não sei do que você está falando." Ela tentou se defender, mas suas palavras soariam vazias. O homem parecia desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, tornava-se mais perigoso. O que quer que estivesse em jogo era maior do que ela poderia imaginar. Então, algo aconteceu.
Um estrondo, um barulho ensurdecedor que fez todos gritarem. O avião balançou violentamente, as luzes piscando em uma dança caótica. Clarissa sentiu o coração parar por um segundo. O caos havia se instalado e a pressão aumentava. "O avião!" alguém gritou. E antes que pudesse processar, um trecho da cabine se iluminou. Um facho ofuscante. E no meio de toda a cena confusa, Clarissa viu uma sombra. Um homem mascarado surgiu, os olhos fixos nela, a presença carregando uma aura de ameaça. Ele se lançou para dentro do avião, e a tensão parecia atingir um novo nível. "Clarissa!" O grito dele fez seu sangue gelar. Era a mesma voz que ela reconhecia. Mas desejava esquecer. "Você não pode escapar." Nesse instante, tudo virou. O homem com a arma perdeu a firmeza e olhou para o recém-chegado, confuso, como se finalmente compreendesse o que estava diante dele. "Você? O que você está fazendo aqui?" A raiva e o medo se desenharam em seu rosto. Sabia que você tentaria encobrir tudo. Sabia que um dia isso voltaria para te assombrar. O mascarado avançou, e Clarissa percebeu que a situação estava prestes a desmoronar. Ela estava cercada por segredos e mentiras, enquanto a verdade estava prestes a explodir. "Meu filho precisa de você." O homem continuou, e cada palavra dele era uma faca cravada no peito. O coração de Clarissa disparou. O que estava acontecendo? "Como assim, meu filho?" A conexão parecia antiga, profunda. Ela olhou ao redor, o pânico estampado nas feições dos passageiros, enquanto a máscara caía e a verdade ardia em chamas. O homem de arma, antes tão autoritário, agora parecia ser um peão em um jogo muito maior. A pulsação em suas veias tornou-se intensa. "Do que você está falando?" A voz de Clarissa saiu como um sussurro trêmulo, o nó na garganta crescendo. "O seu ex-marido?" Os olhos do mascarado brilharam. "Ele não está apenas procurando por Lucas. Ele não sabe. Ele nunca soube quem você realmente é." As orações suspensas na tensão da cabine à espreita. Foi então que o pânico se transformou em desespero e a consciência estava prestes a desmoronar todos os pilares que sustentavam sua vida. O avião começou a tremer mais intensamente. O caos estava prestes a tomar conta. E a única certeza que Clarissa tinha agora era que tudo o que ela pensava saber estava prestes a vir à tona. Uma verdade obscura, um passado enterrado, que poderia definir não apenas seus destinos, mas também todos ao seu redor. O que mais estava escondido naquela história? A única coisa clara era que o tempo estava se esgotando. Antes que pudesse processar tudo, o avião girou. E naquele desmoronamento, a escolha dela estava se tornando um eco silencioso. O que mais havia a descobrir nesse turbilhão de mentiras? Clarissa estava paralisada. A mente turva enquanto as palavras do homem ecoavam na cabine. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficava densa, como se cada passageiro contivesse a respiração. "Você sabia que ele estava aqui?" "Não sabia!" O homem repetiu, seus olhos fervendo com uma mistura de dor e desejo de resposta. O peso das suas palavras parecia carregado com promessas de verdades sombrias. "Não, eu não sei de nada!" Clarissa balbuciou, seu coração martelando. Ela olhou para Lucas, que estava a seu lado, o medo estampado em seu rosto. Ele parecia perdido, sem saber em quem confiar, e isso a fazia querer gritar. Era insuportável. "Calma, todo mundo!" O médico, Dr. Marcelo, tentou intervir, sua voz tensa cortando a atmosfera carregada. Mas à medida que a turbulência aumentava, o homem com a arma parecia pouco a pouco perder o controle. Clarissa sentia que cada segundo que passava era uma eternidade,
e que o confronto estava a ponto de explodir a qualquer momento. O homem avançou na direção dela, a arma apontada. O que você escondeu, Clarissa? O que aconteceu com o meu filho? Um eco de dor que ressoava nas palavras dele. Eu não sei do que você está falando. Ela tentou se defender, mas suas palavras soaram vazias. O homem parecia desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, tornava-se mais perigoso. O que quer que estivesse em jogo era maior do que ela poderia imaginar. Então, algo aconteceu. Um estrondo, um barulho ensurdecedor que fez todos gritarem. O avião balançou violentamente, as luzes piscando em uma dança caótica. Clarissa sentiu o coração parar por um segundo. O caos havia se instalado e a pressão aumentava. "O avião!" alguém gritou, e antes que pudesse processar, um trecho da cabine se iluminou, um facho ofuscante, e no meio de toda a cena confusa, Clarissa viu uma sombra. Um homem mascarado surgiu, os olhos fixos nela, a presença carregando uma aura de ameaça. Ele se lançou para dentro do avião, e a tensão parecia atingir um novo nível. "Clarissa!" O grito dele fez seu sangue gelar. Era a mesma voz que ela reconhecia, mas desejava esquecer. "Você não pode escapar!" Nesse instante, tudo virou. O homem com a arma perdeu a firmeza e olhou para o recém-chegado, confuso, como se finalmente compreendesse o que estava diante dele. "Você? O que você está fazendo aqui?" A raiva e o medo se desenharam em seu rosto. "Sabia que você tentaria encobrir tudo. Sabia que um dia isso voltaria para te assombrar." O mascarado avançou e Clarissa percebeu que a situação estava prestes a desmoronar. Ela estava cercada por segredos e mentiras, enquanto a verdade estava prestes a explodir. "Meu filho precisa de você." O homem continuou, e cada palavra dele era uma faca cravada no peito. O coração de Clarissa disparou. O que estava acontecendo? "Como assim, meu filho?" A conexão parecia antiga, profunda. Ela olhou ao redor, o pânico estampado nas feições dos passageiros, enquanto a máscara caía e a verdade ardia em chamas. O homem de arma, antes tão autoritário, agora parecia ser um peão em um jogo muito maior. A pulsação em suas veias tornou-se intensa. "Do que você está falando?" A voz de Clarissa saiu como um sussurro trêmulo, o nó na garganta crescendo. "A verdade é que você sempre foi mais do que pensa. O seu ex-marido não é o único que a escondeu." As palavras do mascarado despencaram sobre ela, como se um peso invisível tomasse conta da cabine. Tudo ficou paralisado. Lucas olhou para Clarissa, a confusão estampada em seu rosto. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele buscava respostas, assim como todos ali. O silêncio se alastrava, a tensão era palpável. As faces ao redor eram uma combinação de medo e perplexidade. Não pode ser!" Clarissa sussurrou, sua mente girando. Ela sentia a realidade se esfacelar. O que quer que houvesse entre eles, essa revelação era devastadora. E então o impacto. Uma explosão dentro do avião. As luzes apagaram. O barulho das turbinas se foi. E um grito ecoou. O avião mergulhava, a gravidade puxando todos para baixo. Clarissa gritou, segurando Lucas em seus braços. Quando tudo parecia perdido, uma luz intensa voltou rapidamente. Clara e Lucas encontraram a si mesmos em um cenário de caos, enquanto o mundo girava. O homem com a arma e o mascarado pareciam lutar entre si, um duelo de vidas e verdades. E em meio ao confronto,
Clarissa viu algo cair no chão. Uma foto, desbotada. O que ela viu a fez parar. Seu coração disparou ao reconhecer os rostos. Era ela, ao lado de um homem que nunca deveria estar ali. "Esses são meus pais!" ela gritou, mas o caos era tanto que ninguém ouviu. E essa descoberta mudou tudo o que mais estava escondido em suas memórias. O ato delator da verdade se manifestou bem diante dela, enquanto o avião caía. O que mais havia naquele labirinto de mentiras? A única certeza era que nada voltaria a ser como antes. O absurdo da situação se transformou em um dilema sem fim. Com o pânico crescendo, Clarissa percebeu que o que ela achava saber da sua vida estava prestes a desmoronar em uma turbulência de revelações. Havia muito mais nesta história do que segredos, e eles estavam prestes a ser expostos de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Clarissa estava paralisada, a mente turva, enquanto as palavras do homem ecoavam na cabine. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficava densa, como se cada passageiro contivesse a respiração. "Você sabia que ele estava aqui, não sabia?" O homem repetiu, seus olhos fervendo com uma mistura de dor e desejo de resposta. O peso das suas palavras parecia carregado com promessas de verdades sombrias. "Não, eu não sei de nada." Clarissa balbuciou, seu coração martelando. Ela olhou para Lucas, que estava a seu lado, o medo estampado em seu rosto. Ele parecia perdido, sem saber em quem confiar, e isso a fazia querer gritar. Era insuportável. "Calma, todo mundo." O médico Dr. Marcelo tentou intervir, sua voz tensa cortando a atmosfera carregada. Mas à medida que a turbulência aumentava, o homem com a arma parecia pouco a pouco perder o controle. Clarissa sentia que cada segundo que passava era uma eternidade e que o confronto estava a ponto de explodir a qualquer momento. O homem avançou na direção dela, a arma apontada. "O que você escondeu, Clarissa? O que aconteceu com meu filho?" Um eco de dor que ressoava nas palavras dele. Eu não sei do que você está falando." Ela tentou se defender, mas suas palavras soarão vazias. O homem parecia desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, tornava-se mais perigoso. O que quer que estivesse em jogo era maior do que ela poderia imaginar. Então, algo aconteceu. Um estrondo, um barulho ensurdecedor que fez todos gritarem. O avião balançou violentamente. As luzes piscando em uma dança caótica. Clarissa sentiu o coração parar por um segundo. O caos havia se instalado e a pressão aumentava. "Aeroportos não são seguros!" Alguém gritou no fundo. O avião começava a descer e os passageiros se entreolhavam, o medo no ar. No meio da confusão, um facho de luz iluminou a cabine. Um homem mascarado surgiu de repente, a intensidade de seu olhar fixado em Clarissa. Ele se lançou para dentro do avião, e a tensão parecia atingir um novo nível. "Clarissa!" O grito fez seu sangue gelar. Era a mesma voz que reconhecia, mas que queria esquecer. "Você não pode escapar!" Nesse instante, tudo virou. O homem com a arma perdeu a firmeza e olhou para o recém-chegado, confuso, como se finalmente compreendesse o que estava diante dele. "Você! O que você está fazendo aqui?" A raiva e o medo se desenharam em seu rosto. "Sabia que você tentaria encobrir. Eu estou aqui porque é hora de você saber a verdade." O mascarado avançou para Clarissa
e sua presença fazia o clima na cabine ficar ainda mais tenso. Você tem que enfrentar o que escondeu. Meu filho precisa de você. O homem continuou, e cada palavra dele era uma faca cravada no peito. O coração de Clarissa disparou. O que estava acontecendo? Como assim, meu filho? E então, o que ninguém esperava aconteceu. O homem mascarado se virou e fez um gesto para o homem armado, que parecia confuso. Ele precisa saber que a verdadeira ameaçada não somos nós. Como assim? Clarissa sussurrou, intrigada, sem saber se estava mais assustada ou aliviada. O acidente, a traição, não foi por sua conta. Foi orquestrado por ele, seu ex-marido. O mascarado apontou para o homem, e os passageiros começaram a sussurrar. O choque na cabine era palpável. As palavras caíram como uma bomba. Você está dizendo que meu marido... A coragem esvaziou-se dela, e Clarissa se sentiu enjoar. O que estava ouvindo era impossível de acreditar. Sim, o mascarado insistiu. Ele sempre soube onde Lucas estava, mas queria que você pensasse que havia se separado por causa de uma mentira. A verdade é que ele estava com medo. Com medo de que você descobrisse o que ele realmente tinha feito e a conexão que existe. O que você está tentando dizer? O homem armado gritou. Não é você quem deve decidir a verdade. Fique fora disso. O mascarado retrucou. Então olhou diretamente para Clarissa. O homem que você amou tem um passado e segredos. Ele não é quem você pensa. Lucas não é sozinho e ele merece saber tudo. Assim como você. Clarissa começou a sacudir a cabeça, um turbilhão se formando em sua mente. O que isso significava para tudo o que acreditou? Enquanto a tensão aumentava, as luzes do avião começaram a apagar, e o medo tomou conta dela. Olhando nos olhos de Lucas, ela percebeu que precisava saber a verdade, não só por ela, mas também por ele. Mas o que mais estava escondido? Seria essa última etapa antes de tudo desmoronar? Com o avião balançando e todos à beira do pânico, o tempo estava se esgotando. E a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que iria acontecer a seguir? Clarissa estava paralisada, a mente turva, enquanto as palavras do homem ecoavam na cabine. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficava densa, como se cada passageiro contivesse a respiração. Você sabia que ele estava aqui? Não sabia? O homem repetiu, seus olhos fervendo com uma mistura de dor e desejo de resposta. O peso das suas palavras parecia carregado com promessas de verdades sombrias. Não, eu não sei de nada! Clarissa balbuciou, seu coração martelando. Ela olhou para Lucas, que estava a seu lado, o medo estampado em seu rosto. Ele parecia perdido, sem saber em quem confiar, e isso a fazia querer gritar. Era insuportável. Calma, todo mundo! O médico, Doutor Marcelo, tentou intervir, sua voz tensa cortando a atmosfera carregada. Mas à medida que a turbulência aumentava, o homem armado parecia perder o controle. Clarissa sentia que cada segundo era uma eternidade e que o confronto estava prestes a explodir a qualquer momento. O homem avançou na direção dela, a arma apontada. O que você escondeu, Clarissa? O que aconteceu com o meu filho? Um eco de dor que ressoava nas palavras dele. Eu não sei do que você está falando. Ela tentou se defender, mas suas palavras soaram vazias. O homem parecia desmoronar por dentro. E nesse instante, um barulho ensurdecedor explodiu. E Clarissa quase não ouviu o que o mascarado disse a seguir. Ele não é o que você pensa. A voz do mascarado ecoou firme. Clarissa, temos que sair agora.
Isso não é seguro! Do nada, a cabine tremeu ainda mais. O avião estava em queda livre. O alarme soou e as luzes começaram a piscar, criando um cenário de apocalipse. Clarissa agarrou Lucas, o desespero tomando conta dela. Em meio ao caos, ela viu o olhar do homem armado se transformar em pânico absoluto. Está tudo acabado. Você me levou a isso. Ele gritou para Clarissa, a voz rasgada pelo desespero. Eu não posso deixar que isso aconteça! O mascarado pulou à frente, tentando desarmá-lo. No meio do embate, um tiro ecoou na cabine. O tempo pareceu parar. O impacto da bala cortou o ar e tudo virou um borrão de gritos e movimentos. Clarissa cobriu os ouvidos, mas não conseguiu desviar o olhar. O homem armado foi atingido, caindo pesadamente no chão. A cena foi tão rápida e tão devastadora que pareceu surreal. O que era uma luta pelo controle agora se tornava um palco de tragédia. Lucas a puxou, tremendo, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Clarissa não sabia como responder. A morte estava ali, crua e evidente, e o coração dela disparava com um misto de horror e a urgência de agir. Do outro lado da cabine, o mascarado estava agora imóvel, uma expressão de choque se espalhando em seu rosto. Ele não podia saber. Não havia como ele saber. Ele murmurou, quase para si mesmo. Foi então que Clarissa percebeu. O homem que caiu, o que tinha uma arma, não era um total desconhecido. Ele tinha características do seu passado, traços que ecoavam em alguém que ela achou ter deixado para trás. Richard? Sussurrou, a voz quase perdida. Decidida a desvelar mais, ela se aproximou rapidamente, tentando ver os detalhes. Quando seus olhos se encontraram, tudo se iluminou. Era ele, seu ex-marido. A verdade estava se transformando como um quebra-cabeça. Peças que nunca se encaixaram, finalmente reveladas. Clarissa, você está bem? O mascarado perguntou, mas a angústia em seu olhar não se dissipava. Você precisa saber a verdade. Ele sempre foi um dos nossos. As revelações martelavam sua mente. A conexão entre o homem, Richard, e o que estava ali a observá-la tornava-se alarmante. Como tudo isso está interligado? Ela começou a pensar. A imagem do homem com a arma e o mascarado se fundiram, gerando um sentido de cumplicidade sinistra. As luzes cortaram de uma vez e a cabine estava mergulhada na escuridão. Porém, em meio à desordem, o chamado de Richard era claro e aterrador. Clarissa, não confie nele! Ele é um traidor! Um grito ecoou na cabine. E com um medo paralelo, as últimas palavras de Richard foram engolidas. A verdade estava a um passo de ser revelada. Mas a batalha de vidas, segredos e reviravoltas havia tomado um rumo aterrador. Clarissa estava presa em um labirinto de mentiras e estava prestes a descobrir que a luta dela não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que ela conhecia. O que mais estava escondido no escuro, esperando para ser liberado? E o que aconteceria quando essa tempestade finalmente se acalmasse? Clarissa estava prestes a desabar. A mente girava, as palavras dela ecoavam como um lamento no ar. O homem que antes apontava a arma parecia um reflexo distorcido de algo que ela não podia mais esconder. Richard, você é meu ex-marido.
A verdade foi como um golpe seco, repleto de dor e confusão. O avião balançava, enquanto o caos se instalava. O mascarado gritava, sua voz cortando a tensão. Clarissa, você precisa entender. Não é só sobre você, é sobre Lucas. Ele deve saber a verdade sobre quem é. Lucas segurava sua mão, os olhos arregalados de medo. Mãe, o que está acontecendo? O coração de Clarissa doía ao ver o desespero no menino. Ela queria protegê-lo, mas sabia que a verdade estava prestes a explodir. Richard, caído no chão, se contorcia, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Ele não pode saber! Ele não pode! A voz de Richard se perdeu em meio ao barulho crescente. Clarissa, com um nó na garganta, respondeu: Eu não posso deixar que isso aconteça com Lucas. Não mais! As luzes continuavam a piscar, criando uma dança insana entre a vida e a morte. Um grito ecoou, e Clarissa se virou para ver um passageiro desmaiando, o pânico se espalhando entre os outros. Um médico, Dr. Marcelo, corria para auxiliar, mas havia um peso no ar que era difícil de ignorar. Havia uma tempestade de segredos, e agora ela estava bem no meio. Clarissa, você precisa decidir agora! O mascarado avançou, um brilho de determinação nos olhos. Só você pode mudar o destino do seu filho. Clarissa sentiu o mundo girar. Era a sua vida que estava em jogo, a vida de Lucas. O que você quer de mim? O que quer que eu faça? A voz tremia. Ela sabia que a decisão que tomasse agora poderia alterar tudo. Você tem que enfrentar o que ocultou e o que você realmente é. O mascarado respondeu, cada palavra uma flecha certeira. Clarissa olhou para Lucas. Se estava em choque. Um efeito de consciência tomou conta dela. As lembranças da traição, do medo e da dor fluíram como um rio tumultuado. Ela precisava encarar aquela tempestade. Uma onda de coragem tomou conta. Está certo! Eu vou fazer isso! Seus olhos brilharam. Vou contar a verdade. Não quero mais esconder nada. Nesse instante, o avião sofreu um solavanco violento. E Clarissa sentiu o corpo ser jogado para frente. As luzes piscaram ferozmente e, pela primeira vez, tudo pareceu parar. Todos respiravam profundamente, como se a gravidade da cena estivesse prestes a ser revelada. Clarissa virou-se para Richard, cujos olhos estavam cheios de desespero. Você me traiu, mas isso não é suficiente para tirar Lucas de mim, ela gritou. O peso das palavras pesando sobre eles. As lágrimas passaram a rolar pelo seu rosto, não só de dor, mas de libertação. Os olhares de todos estavam fixos nela. Cada segundo era crucial. Lucas, eu sou sua mãe. Nunca te deixarei ir. Eu prometo. As palavras reverberavam com um balançar intenso, quase como um juramento que poderia acalmar a tempestade. E você vai saber quem realmente é. O avião começou a estabilizar, e enquanto as luzes mudavam lentamente de intensidade, um novo ar de esperança pairava na cabine. Clarissa se voltou para o mascarado, os olhos ardendo de determinação. Vamos resolver isso! Juntos, uma onda de murmúrios que atravessou o espaço. A tensão ainda estava presente, mas agora havia uma nova luz se formando. A verdade parecia estar ao alcance, e havia uma chama de esperança acesa. Você precisa se inscrever agora! Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. A voz dela ressoava forte, quase como uma convocação. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Ela respirou fundo, olhando nos olhos à sua volta. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então não espere nem mais um segundo para compartilhar. Afinal, a história de cada um de nós é mais entrelaçada do que podemos imaginar. As luzes voltaram, e embora o passado fosse um labirinto, o futuro ainda estava em aberto. O que mais poderia acontecer? O que o destino guardava para ela e Lucas agora?